Qual o limite de renda para receber o BPC Loas em 2026? E por que ele parece diferente do que realmente é? Vamos lá, você pediu o BPC, fez todas as perícias, juntou toda a documentação, o INSS negou mesmo assim, alegando que você não tinha aquela renda. Isso acontece muito. E você sabe que você não tem esse dinheiro que eles alegaram. Isso acontece com mais gente do que aparenta. E isso acontece principalmente pela forma com a qual o INSS calcula essa renda. E se você quiser saber como funciona e como você pode se precaver, assista até o fim desse vídeo. O BPC Loas é um benefício assistencial que é pago de um salário mínimo todos os meses à pessoa idosa ou com deficiência, e é garantido por lei. Porém, o que acaba muitas vezes impedindo a pessoa de conseguir o benefício é o cálculo. É a forma como o INSS calcula a renda na hora de avaliar um dos critérios. O que quase ninguém sabe é como o INSS calcula essa renda e como exatamente são as regras para esse tipo de cálculo, tendo inclusive algumas exceções e alguns casos que não entram no critério de renda e alguns membros da casa que podem a renda não ser consideradas para o cálculo. Primeiro vamos falar do mais básico, o limite oficial. Qual o limite para se conseguir diretamente no INSS o benefício? Bom, você tem que ter 1/4 do salário mínimo por pessoa na casa, isso é, se pegar a renda de todos os membros que estão registrados no CAD único, estão registrados na sua carteira de trabalho, se esse valor dividido pela quantidade de pessoas na casa der até 1/4 do salário mínimo por pessoa, você pode ter sim direito. Mas para você saber se você se enquadra, mesmo se o cálculo aparentar estar maior que isso, é preciso ver as regras sobre o que entra nesse cálculo e o que não entra. Por exemplo, até o ano de 2025 o Bolsa Família não entrava. Agora no ano de 2026, a renda que você recebe no Bolsa Família entra assim no cálculo. Então é muito normal que algumas pessoas tenham a negativa, alegando que tem uma renda mais alta, mas quando você vai ver é só a renda do Bolsa Família que dividido pela quantidade de membros aparenta dar uma renda alta. Mas na prática sabemos que alguém que recebe Bolsa Família muitas vezes tem sim necessidade financeira. Inclusive já tem juízes que determinaram que esse tipo de cálculo, levando em consideração a renda do Bolsa Família, seria ilegal. Outra coisa que não entra no cálculo, a renda do BPC Loas de outro membro da família. Se a gente tem 4 pessoas na casa, a única renda é unicamente o BPC do seu filho, por exemplo. Ou, caso você tenha 2 filhos, o BPC de um deles. Se você solicitar o BPC de outro membro, a renda não vai ser um salário mínimo. Não, aquela renda daquele BPC que algum dos membros já ganham vai ser desconsiderada e a única renda que vai ser constado vai ser o excedente. Por exemplo, se a renda é unicamente o BPC de um dos membros, então sua renda para o cálculo do benefício do outro BPC que você está pedindo é 0. Ok, doutor, já entendi que em alguns casos a renda não é considerada. Mas se mesmo assim, só com aquelas que são consideradas a renda ultrapassar, eu não tenho direito? Bom, depende. A Justiça, o STF, tem entendimentos bem diferentes em relação a isso. Se a renda for até meio salário mínimo por pessoa na casa, e você tiver como comprovar gastos especiais, se tiver como comprovar uma condição especial que você necessita do benefício, como por exemplo, gasto com tratamentos, alimentação especial, escola especial, remédios, transporte, além disso, aluguel, você pode vir sim a pedir o benefício na justiça, pois a gente vai pedir relativização de renda, como já teve vários casos aqui no escritório. Mas sua família ganha um pouco mais, mas tem despesas extraordinárias, você pode ter sim direito a conseguir o benefício. Outra coisa que você tem que se atentar é manter o CAD único atualizado. O que é isso? É aquele mesmo registro que você fez com o Bolsa Família. Tem que estar sempre a cada 2 anos sendo atualizado, então se estiver perto de vencer, certifique-se de marcar com antecedência, para não esperar até depois do prazo e acabar atrapalhando o seu pedido do benefício. Outra coisa, você tem que se atentar a deixar unicamente as rendas lá que são registradas. Isso alimentícia, firmada em juízo, carteira de trabalho, entre outras rendas que têm algum tipo de registro. Afinal, aquelas que não têm, não são rendas certas e muitas vezes não são rendas fixas. Aqui no escritório a gente faz vários casos assim, mesmo com renda um pouco mais alta do que meio salário mínimo por pessoa. Tivemos casos inclusive aqui, como alguns casos recentemente, que o próprio INSS
depois de realizar a avaliação social na justiça, propôs proposta de acordo, não esperando até mesmo a sentença sair. Resumindo tudo que eu falei aqui, o BPC por deficiência ele não é concedido por diagnóstico, ele é concedido a partir da avaliação médica e da avaliação social, avaliando as limitações que você tem no seu dia a dia. E para isso você precisa estar sempre muito bem preparado, com a documentação correta, com os gastos devidamente registrados, com a renda no CAD único devidamente atualizada, já que o CAD único exige a cada 2 anos que você atualize. E a preparação antes do pedido é essencial. Certifique-se de estar tudo em ordem, certifique-se de ter potencialmente até alguém lhe acompanhando nesse pedido, para você garantir que você tenha maiores chances de conseguir o benefício. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com alguém que você conheça que esteja com a mesma situação. E caso você tenha alguma dúvida, eu vou deixar aqui no WhatsApp nos comentários abaixo.